Pressentimentos. Questão 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas que se submete. Aí, tem aqueles que têm intuição para não passar na rua X e tem aqueles que têm intuição de entrar na rua X. E tem aqueles que entram por acidente. As pessoas vão numa rua, tem que fazer um retorno, aí passou aquela rua e fala, vou entrar na próxima, e cai dentro da favela. E aí, às vezes não sai. Então, são certas situações que acontecem, pode ser acidente e pode ser ação de espíritos, bons ou maus, depende de cada um. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu fórum íntimo uma espécie de impressão de tais provas e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Aí tem aquela pessoa que tem que viajar no avião, ele tem aquele pressentimento que ele não deve ir. Aí ele desiste. E o outro tem o pressentimento que tem que comprar aquela passagem que o outro vendeu ali, desistiu, cancelou naquele último momento. Então tem um pressentimento para não sofrer o acidente, e outro seguindo o pressentimento, ou às vezes até agindo por um impulso irrefletido, acaba entrando no avião sofrendo um acidente. Esse é só um exemplo. E tem tantos outros que vai acontecendo e a pessoa vai passando por aquelas provas, por aquelas incursões. Certa vez, vendo uma oradora espírita falando, ela estava indo para o Rio, ela e o motorista dela vão naquele local fazer um seminário todo ano. E naquele dia, por um acaso, ele erra e entra dentro de uma favela, dá de cara com um cara armado com um fuzil, mandando ele lá parar. Aí depois eles olham para o motorista e falam assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu me perdi. Ah, volta por ali, sai passando naquela rua, sai lá e vai embora. Aí foram. Eles estavam voltando, aliás, do seminário, indo para Juiz de Fora. Aí saíram dali trêmulos. Quando acharam um posto de gasolina, encostaram, pararam, tomaram água para dar uma aliviada, porque eram várias pessoas armadas. Aí quando chegou na reunião mediúnica, 2 dias depois, um espírito se manifestou. Eu não sei o que aconteceu. Não era para acontecer isso. Nós tínhamos induzido vocês a entrarem lá, que era para vocês serem fuzilados. De repente ficou todo mundo paralisado. Quem foi que paralisou todo mundo? E agora está todo mundo aqui. O que aconteceu? Então, era para eles entrarem lá? Não era. Mas como aquele grupo de espíritos estava incomodado com eles, queriam prejudicá-los, eles entraram. Espíritos superiores chegaram, paralisou todos aqueles espíritos. Lembra que a ação dos espíritos superiores sobre os espíritos inferiores é irresistível. Então não estava no karma daquelas 4 pessoas passarem por nenhum tipo de acidente dentro daquela comunidade. Eles não sofreram acidente, foi indicado o caminho de volta, eles voltaram e levaram um grupo enorme de espíritos para serem ajudados, para serem instruídos. Aí depois, eles disseram assim, agora tem que perguntar para o mentor para ele dar uma explicação. Eles ficou ok. Eles estavam perturbando a doutrina espírita, eram os espíritos perturbadores. Tinha chegado o momento deles serem resgatados. Eles entraram lá para ser como um imã, para tirá-los dali e levar para serem atendidos. Aí você fala assim, mas por que com tanta casa espírita no Rio eles foram levados para Juiz de Fora? Exatamente pelas ligações que existiam entre as pessoas daquela cidade. Era mais difícil lidar com eles, então tinham que levar para outro local onde eles pudessem ser trabalhados com outras emoções, com outros sentimentos. Então, lidar com as questões espirituais é tão delicada quanto lidar com as questões pessoais de grandes massas. Tem N situações a serem avaliadas, N possibilidades a serem revistas. A intuição, ela pode ser colocada na categoria de uma espécie de mediunidade? É uma mediunidade. Tem a mediunidade intuitiva e tem a inspirativa. A pessoa não vai perceber claramente a influência do espírito. Ele vai saber que tem um pensamento que não é dele. Assim como a inspiração. E nessas horas de entrar na rua errada,
tem sempre ações dos maus, querendo colocar a pessoa naquela situação ruim, e a ação dos bons quanto vão proteger a pessoa daquelas ações ruins. Então é bastante complexo quando se vai abordar uma escala maior. Na verdade, eles tiveram esse amparo, esse auxílio, porque eles estavam na tarefa do bem. Não só porque estavam na tarefa do bem. Eles não tinham que passar por esse cargo. Eles não só não estavam na tarefa do bem, mas como também tinham a possibilidade de resgatar aquele grupo de espíritos. Porque não é qualquer um que entra e resgata, qualquer um que entra e puxa. Certo? Cada médium tem a sua especificidade de trabalho. E o sentimento. Se um espírito chega numa casa espírita do Rio e fala assim, eu comando o morro tal, sou chefe do crime tal, o tipo de sentimento, aquelas pessoas envolvidas ali naquela tensão do dia a dia é um. Uma pessoa que está numa cidade de fora é o outro sentimento. E a questão do sentimento na educação do espírito é fundamental. Quem está de fora vai sempre avaliar por um prisma neutro. Um pouquinho melhor. Neutro não chega a chegar não, mas um pouquinho melhor. Porque nem todo mundo vai entender que aqueles lá são irmãos nossos e precisam da nossa ajuda. E quem garante que pelo menos um daqueles espíritos não tinha sido filho, amigo, primo, algum tipo de ligação bem próxima com aquele grupo de pessoas que entrou. Então são muitos fatores que têm que ser avaliados e a gente tem que estar sempre atentos com isso. Inclusive a vibração da pessoa saindo do seminário também facilita. O medo de entrar ali e quando ficaram com medo fizeram muitas orações. Então são infinitas situações que vão estar envolvidas. Ou seja, você sair de uma tarefa, cair numa situação de tensão, estar em oração, manter a oração, a tranquilidade e a fé, a confiança nos bons espíritos, é tudo um conjunto de fatores que leva a resgatar aqueles espíritos. Questão 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. O grande problema quando a gente cria a dúvida, que aí a gente já fica vulnerável. Então, nós temos que treinar a ouvir a intuição boa e não termos a dúvida. Não ficarmos assim, vagando nos nossos pensamentos. Temos que tomar a atitude coerente, a atitude compatível. E isso exige treinamento, experiência, autoavaliação, meditação. Quando a pessoa começa a treinar, a ter dúvida, ele vai ter sempre a tendência de ir para um caminho. Naquele primeiro caminho, segundo, terceiro que ele for, ele vai falar assim, eu sempre vou para esse, então hoje eu vou para aquele. E aí ele erra de novo. A autoeducação da mente, que é uma das coisas mais difíceis, é a que a gente tem que treinar fazer para podermos ouvir os bons conselhos. Questão 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Olha que interessante. Então ele pergunta se eles unicamente no sentido moral ou em outros assuntos particulares que nós devemos adotar. Então os espíritos protetores vão nos mostrar todas as possibilidades do caminho, todas as condições do caminho. E, de acordo com nossas características íntimas, eles vão nos indicando para onde devemos seguir. Quando era até os 23 anos, tinha um espírito que sempre me avisava das coisas. Faz isso, faz aquilo, não faz isso.
Só que eu não estudava doutrina espírita, não tinha conhecimento espírita, não entendia plenamente. E um dia ele chegou para mim e falou assim: amanhã você vai acordar, vai pegar o telefone, vai ligar para a pessoa X e vai dizer isso, isso e isso. Eu falei: ah, mas não vou fazer isso não. Ele falou: então não te aviso mais nada. Perdi a ajuda que eu tinha, por uma teimosia. Se eu tivesse feito aquilo ali, teria aliviado um monte de problemas na minha vida. Então, e ele manteve aquela opinião: não te aviso mais nada. Então, nós temos que prestar atenção nesses pequenos detalhes. E pequenos detalhes fazem uma grande diferença. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se de pessoas que nos cercam. Aí a pessoa fala assim: nossa, fiquei sabendo disso, disso, disso. Às vezes nem é relacionado a nós. Conta uma história que tem nada a ver com a gente. Aí fala assim: mas espera aí, mas falou isso aqui pra mim. Será que eu não estou indo por esse caminho também, não? Então, saber ler nas entrelinhas é importante, ter a malícia de perceber outras coisas a mais. Aí a gente tem que ter os devidos cuidados para tomarmos as devidas providências na nossa proteção. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado. Quantas vezes cada um de nós já passamos por essa situação? Tem até uma frase que é comum nas mídias sociais hoje: eu avisei. Então, e as pessoas não gostam de ouvir essa frase. Todos nós temos que ter nossa responsabilidade, todos nós temos que ter nossa visão de mundo pautada no Evangelho. Logicamente que o mundo é mau, predomina ainda nesse mundo a maldade. Mas à medida que a gente vai purificando o nosso coração, nós vamos também captando mais a voz da consciência, a nossa intuição, a nossa inspiração dos nossos protetores, dos nossos bons amigos espirituais, e vamos naturalmente nos desviando das situações que nos acontecem. Treinar a captar esses bons pensamentos é fundamental para a nossa existência, para o nosso aprimoramento.